nós começamos nossa devocional de abertura lendo justamente este salmo. E se você perceber, prestar atenção, vai perceber que os versículos 1 e 5, eles trazem basicamente a mesma mensagem. No versículo 1, o salmista fala: a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. E o versículo 5, ele diz: descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Então, por esse arranjo, nós percebemos que esse salmo tem um refrão onde primeiro o salmista afirma que a sua alma descansa em Deus, porque dele vem a salvação, e depois, no versículo 5, o salmista ordena a sua alma, a forma verbal muda, vai para o imperativo, ele ordena a sua alma que descanse em Deus, porque de Deus vem a esperança. Então, a mensagem do salmo é justamente essa, descansar somente em Deus. É onde a nossa alma deve encontrar descanso. O salmo vai falar de circunstâncias, vai dar conselhos, mas o que Davi quer transmitir para nós, o que nós precisamos aprender com este salmo nesta manhã, é justamente isso: a nossa alma só encontra descanso em Deus, porque dele vem a salvação. Então, a primeira parte do salmo, versículos de 1 a 4, justamente começa com esse enunciado de que a alma descansa em Deus, e aí ele vai fazer as primeiras colocações dele. Então ele fala: minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Essa expressão do salmista, jamais serei abalado, é outra expressão que se repete no Salmo. O versículo 6, ele mais uma vez fala: não serei abalado. Mas é interessante o que vem depois dessa afirmação, no versículo 3. Jamais serei abalado, porque a minha alma confia no Senhor, Ele é a minha rocha, Ele é a minha torre segura. Então ele continua dizendo: até quando todos vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair? Todo o propósito deles é derrubá-lo de sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras e com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. Então veja a pergunta que está no versículo 3, e antes de olhar a pergunta, observe como é que Davi se descreve, que figuras ele usa para descrever a si próprio e a condição em que ele se encontra. Ele usa duas figuras, muro e cerca, e essas figuras estão qualificadas. É um muro inclinado e uma cerca prestes a cair. Então, Davi, ele está trazendo um símbolo, uma figura, para nós entendermos como ele se encontra. Então, você imagine um muro fora de prumo, ele está inclinado, e não é só porque ele está fora do prumo, ele foi forçado, ele está prestes a cair, por isso que a figura auxiliar é a cerca prestes a cair. O que ele está dizendo é que, com essas figuras, que ele se encontra com pouca estabilidade. Ele está realmente, a sua vida está prestes a ruir. Estão acontecendo ataques contra ele, e que dizem respeito a mentiras e calúnias, a essas lisonjas, A lisonja é a adulação, a bajulação. Você fala, diante da pessoa você fala elogios e tudo mais, mas no seu íntimo o que você acolhe a respeito daquela pessoa
mágoa e você no seu íntimo, na verdade, quer que ela vá de mal a pior. E quando você sai da frente dela, você amaldiçoa, você conta mentiras, você calunia, enfim, é justamente a falsidade. Davi está dizendo aqui que, diante da falsidade dos seus inimigos, diante dessa calúnia, dessas mentiras, desse desejo de derrubá-lo usando mentiras, ele não tem força, ele não pode suportar. Nessa situação, ele se encontra como um muro inclinado ou uma cerca que está prestes a cair. E essa descrição de Davi, nos versículos 3 e 4, ela soa estranhamente, porque no versículo 2 ele termina afirmando: jamais serei abalado. Como um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair, pode dizer que jamais será abalado? E essa é justamente a afirmação contundente do Salmo: eu não serei abalado, ainda que eu seja um muro inclinado e uma cerca prestes a cair. Parece que há uma incoerência aí. Só não há a incoerência por causa do refrão do Salmo. Davi começa o Salmo dizendo: a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. E o versículo 2 faz uma explicação disso que está no refrão: somente ele é a rocha que me salva, ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. No versículo 5, então, Davi, ele repete: descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. E aqui é interessante a mudança do refrão, porque ele fez uma análise da situação e como ele se encontra. Ele se vê como alguém muito frágil, um muro inclinado, uma cerca prestes a cair. Ele precisa de conforto a respeito dessa realidade, ele precisa de alguma coisa que o faça ter esperança diante daquilo que ele é. Como alguém que está prestes a cair pode encontrar esperança? Então ele aconselha a si mesmo, ele conversa com a sua alma. Você já percebeu na leitura dos Salmos que constantemente Davi conversa com a sua própria alma. Constantemente ele traz a sua alma para um aconselhamento. Ele vai e lembra das promessas de Deus, lembra do caráter de Deus, de quanto Deus é confiável, das situações em que ele passou e que Deus o livrou, e do próprio fato que Deus é um Deus pactual, o Deus que prometeu preservar o seu povo, o Deus que prometeu preservar o reino, o Deus que prometeu manter um descendente de Davi sempre assentado no trono. Com base nestas coisas todas, ele chama a sua alma para conversar e diz: descanse em Deus, somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Não é? Davi se encontra sem recursos, ainda que tenha o reino, ele sabe que só em Deus ele terá esperança e salvação. Aí o versículo 6, ele qualifica novamente o Senhor, ele louva o Senhor, ele diz como é Deus, seu caráter: somente ele é a rocha que me salva, ele é a minha torre alta, não serei abalado. Mais uma vez. E aqui você vai observar a diferença de figura. Davi usa para si mesmo a figura do muro inclinado e da cerca prestes a cair. Mas olhe as figuras que ele usa para Deus: torre alta e segura, rocha, refúgio. São coisas bem diferentes. Você tem aqui um antagonismo. Davi é frágil, prestes a cair. Deus é sólido como uma rocha. Ele é uma torre, aquela torre que se construía nas cidades a fim de dar o sinal da guerra e também de fazer a defesa. A torre alta e segura, ele é o refúgio, o lugar onde eu estarei seguro. Eu sou frágil, mas Deus é forte. Eu estou prestes a cair,
mas Deus não é abalado. Davi está dizendo, então, se eu coloco em Deus a minha confiança, ainda que eu seja fraco, eu não serei abalado. Se eu me abrigar na torre segura, se eu me colocar sobre a rocha, se eu me esconder no refúgio, ainda que eu seja fraco, eu não serei abalado. Veja que a expressão não serei abalado, ela não é arrogante, não é uma expressão de autoconfiança, não é baseado na autoajuda, no pensar de si mesmo como alguém elevado, mas é o reconhecimento de que, embora sejamos frágeis, o Senhor é forte. E eu posso me abrigar nele e eu não serei abalado, porque os que confiam no Senhor não se frustram. A minha salvação, ele vai descrever como é que ele se sente seguro em relação ao que estão fazendo contra ele, as calúnias, as mentiras. Versículo 7, então, ele diz, a minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo, derrame diante dele o coração, pois ele é nosso refúgio. E aqui, Davi pega a sua experiência pessoal, transforma em um salmo, que é para instruir as pessoas do seu povo, a sua congregação. É por isso que, com base nisso, ele fala, confie nele em todos os momentos, ó povo, derrame diante dele o coração, pois ele é nosso refúgio. Então, aplicando às nossas vidas, certamente você se encontra em situações, muitas vezes, em que a impressão que você tem é que você está prestes a ruir, que as suas forças já não existem, que seja nos relacionamentos, nas circunstâncias, no trabalho, na família, na igreja, em qualquer lugar, em qualquer relacionamento, o que você percebe é que aquilo que está à sua volta, as demandas da sua vida, elas são tão fortes, tão urgentes, tão consumidoras da sua paz, que você não consegue mais sequer ficar de pé. A sua alma fica angustiada, o seu coração apertado, você se entristece, você perde a esperança, você olha para dentro de si mesmo, dos seus recursos, na sua força, e se olhar só para estas coisas, a única coisa que você vai poder usar para descrever a si mesmo é: eu sou um muro inclinado, eu sou uma cerca prestes a cair. A gente brincava, né? Quando eu ia cumprimentar o pastor lá na igreja, eu apertava a mão, ele sempre perguntava assim, e aí, Alaule, firme? Aí eu, firme, pastor, ele, que nem palito na areia. É mais ou menos isso, não é? Tão firme como um palito na areia. Você já se sentiu assim? A vida, muitas vezes, nos coloca nessa situação, de nos acharmos incompetentes para nós mesmos. E a verdade é, irmãos, que, na maioria das vezes, é isso que acontece. Às vezes nós somos arrogantes, achamos que a vida está no nosso controle, e aí de repente o próprio Deus nos mostra que não. Deus levanta alguém ou transforma uma situação que nos tira ao chão. Essa é a expressão mais comum hoje em dia, né? Eu fiquei sem chão, ou seja, eu perdi a estabilidade, eu me sinto fraco, eu me sinto sem poder, eu estou prestes a cair. O que eu devo dizer para a minha alma em situações assim? Confia somente em Deus, minha alma. Ele é minha rocha, Ele é minha torre, Ele é o meu refúgio. Está certo que eu sou um muro prestes a cair, mas Deus é rocha. Então o salmista instrui o seu povo dizendo, confie nele em todos os momentos, ó povo. E o que significa isso? Buscar o Senhor, derramar diante dele o coração, falar da sua fraqueza. Senhor, eu sou pó, eu estou prestes a cair, eu não tenho forças para me sustentar.
Eu preciso do Senhor. Eu vim buscar abrigo no Senhor. É por isso que o relacionamento com Deus é o primeiro, principal, essencial relacionamento para as nossas vidas. Abrigar-se no Senhor é tê-lo como amigo, como pai, como provedor, como defensor, como aquele que assiste e ajuda em todos os momentos, como aquele que tem o poder de alguma forma, amparar o muro que está prestes a cair, a colocá-lo no prumo novamente, a servir como uma coluna renovada que nos ergue, nos levanta e não nos permite ser abalados. Jamais seremos abalados. O resto do Salmo, Davi continua a instruir, a aconselhar, dizendo: os homens de origem humilde não passam de um sopro, e os de origem importante não passam de mentira. Pesados na balança, juntos não chegam ao peso de um sopro. Davi está mostrando que não importa se você é rico ou pobre, você é que nem vento. Ele está usando a mesma linguagem de Salomão sobre a vida e tudo que nós fazemos na vida. Não passa de correr atrás do vento. Tudo é vaidade, tudo é sem sentido. A riqueza ou a pobreza, a sua origem, essas coisas não têm nenhum valor. E é justamente isso, né? No dia a dia da vida, às vezes parece que ter dinheiro ou não ter dinheiro, a origem que você tem parece dar alguma influência. Mas de repente chegam aquelas circunstâncias que são insuportáveis para o rico e para o pobre, que atingem os que nasceram em berço de ouro e atingem aqueles que nasceram em manjedoura, que da mesma forma desconcertam e deixam patente a incapacidade para um e para outro, porque seres humanos são seres humanos, não importa se eles têm muito dinheiro ou pouco dinheiro. Quando aquelas demandas da vida, enfermidades, relacionamentos ruins, situações catastróficas nos atacam, nos abatem, nós nos sentimos da mesma forma impotentes. O dinheiro pode até nos ajudar em alguma coisa, mas que ele pode nos livrar de tudo? Não, é isso que ele quer dizer. Homem pobre, homem rico, no final, tudo é sopro, tudo é vento, tudo é pó. Não confiem na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentarem, não ponham nelas o coração. Onde é que Davi está dizendo? Davi é um rei muito poderoso. O Salmo 51 nos dá uma noção disso, porque ele fala: se Deus quisesse sacrifício, eu daria todos os bois para ele. Ele é muito rico. Ele está dizendo para o povo: se você prosperar, se você ficar rico, não ponha seu coração na riqueza. Porque o que ele diz para a sua alma? Somente em Deus espera minha alma silenciosamente. Nós não esperamos na riqueza, esperamos no Senhor. É justamente isso que faz com que um muro caído, prestes a cair, se fique de pé o tempo todo e jamais seja abalado. Não ponha o coração nas riquezas quando elas aumentam. Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Isso parece ser tão simples, não é? Parece ser uma expressão tão corriqueira. Irmãos, pense nisso com seriedade. A quem pertence o poder? A Deus. Hoje à noite, domingo passado já vimos, hoje à noite vamos ver justamente esta afirmação atingindo a Babilônia de cheio. O poder pertence a Deus. Não pertence a você, nem a sua conta bancária, nem a boa circunstância que você pode estar vivendo agora. Não pertence à boa família que você tem, não pertence à igreja. O poder é do Senhor. O que o salmista está dizendo é o seguinte, que quem sustenta todas as coisas? Quem sustenta o seu povo?
Quem é a rocha onde nós construímos? É Deus. Deus é dono de todo o poder. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Aqui Davi volta para a circunstância que ele está vivendo, desesperadora, pessoas mentindo contra ele, querendo destruir a vida dele, querendo roubá-lo do seu trono. Ele tem isso em mente. As aflições disso ele coloca diante do Senhor, porque ele é a rocha, e ele tem plena segurança que Deus irá defender a sua honra, como está no versículo 7, e que no tempo certo Deus irá julgar os seus inimigos. Deus irá mudar a situação e irá dar a cada um conforme o seu procedimento. Essa segurança, então, que Davi tem em dizer que Deus é rocha, torre, refúgio, está no caráter de Deus. Deus é forte, Deus é todo-poderoso, Deus é fiel e Deus é justo. O caráter de Deus é o que nos faz confiar nele. E é o caráter de Deus a razão de nós nos sentirmos seguros. Quem Deus é? Forte, poderoso, fiel e justo. É isso que me dá segurança na vida. Como eu falei, a lição do Salmo é muito simples. Confie no Senhor. Silenciosamente aguarde por Deus. Nele está a nossa salvação e esperança. Que Deus então nos abençoe e nos permita confiar continuamente nele. Que muros caídos como nós possam permanecer de pé, muros inclinados permaneçam de pé, porque confiam na rocha que é Cristo. A ele toda a glória. Amém. Vamos orar, nós vamos encerrar a nossa abertura e assim vamos para nossas classes. Pai bondoso, agradecemos a Tua palavra, na qual meditamos, nos alegramos no Senhor, porque o Senhor é a nossa rocha, torre, o nosso refúgio, nós temos plena segurança no Senhor, ó Pai. Pedimos perdão pelas vezes que não confiamos no Senhor, mas que assumimos que o nosso braço pode nos sustentar. E agradecemos as tantas vezes que o Senhor nos mostra que estamos errados e nos frustra, ó Deus, quando confiamos em nossas forças. Obrigado, ó Deus, por nos ensinar a confiar no Senhor, por nos mostrar experiências como a de Davi e as nossas próprias experiências, nos dizendo que, de fato, somos uma cerca prestes a cair, um muro inclinado, mas não seremos abalados se nós estivermos no Senhor. Se nos refugiarmos no Senhor, se confiarmos no Teu caráter, porque o Senhor é forte, poderoso, fiel e justo. Nós o louvamos, ó Deus, engrandecemos o Teu nome, por Teu amor para conosco. Ensina-nos a Tua palavra, que será agora ministrada por meio das classes, que ela traga experiência, faça-nos amadurecer como cristãos e nos torne mais aptos, ó Deus, para toda boa obra. Que o Senhor assim seja glorificado, em nome de Jesus Cristo. Amém.